Boa noite para quem está assistindo essa live gravada. Estamos na semana Destravando no Digital. Começamos no domingo e hoje é o nosso 5º dia de aula. Eu vou digitar o tema da live enquanto as pessoas vão chegando. Olá, Sara, boa noite. Vou fixar o tema da live enquanto o Instagram mostra que nós estamos ao vivo, né? Gestão empreendedora estratégica. Fixando o tema. Pronto. Vou convidar aqui algumas pessoas para virem participar. Vou mandar o aviãozinho aqui para a galera. E aí eu vou aguardar só mais um pouquinho para então já dar o início, certo? Pronto, já mandei aqui para algumas pessoas. Boa noite, Nen, seja bem-vinda. Tudo bom? Tava convidando o pessoal para vir para a live para assistir, porque hoje vai ser incrível, mais um dia de aula incrível, né, gente? Boa noite, Cíntia. Vou dar boa noite para todo mundo enquanto tá chegando aqui. E aí eu faço a introdução dessa live, né, gente? Então, a semana toda aqui conversando, debatendo, trazendo temas muito importantes para quem quer e quem já usa o Instagram como forma de divulgação do seu negócio, né? E aí, hoje nós vamos ter uma aula sobre gestão estratégica, gestão empreendedora estratégica. Boa noite, Joana, boa noite, Camila. Sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, olha só. Para quem não me conhece, eu sou Carolina, sou empreendedora há mais de 12 anos e atualmente eu sou empreendedora no digital, mentora em Instagram, e também presto consultoria, tiro dúvidas sobre Instagram. E em breve vou estar ajudando para vocês. Travou, voltou? Voltou? Gente, a internet deu uma queda aqui horrorosa. Tá todo mundo me ouvindo? Pronto, beleza, voltamos, graças a Deus voltamos. Então, nós falamos no domingo sobre a produção de conteúdo, sobre limpar a mente para você ter a condição de, assim, fluir na produção, você ter ideias e aí utilizar todas as estratégias para você, então, produzir seu conteúdo. Depois disso, falei sobre a grande dúvida entre começar um perfil comercial do zero ou aproveitar o seu perfil pessoal. Falamos das grandes possibilidades que existem do mercado digital atualmente, né? Que foi a alternativa para muitas empresas continuarem vendendo e também foi uma solução para quem estava desempregado em divulgar o seu novo serviço através das redes sociais. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Ontem eu falei sobre a divulgação estratégica para atrair clientes, falei sobre o funil de vendas, como acontece todo o processo, desde você atrair, chamar a atenção para ele te enxergar, para o cliente, para o público, né? Te enxergar, até aquele certo namoro que você faz com ele, né? Conquista, vai aos pouquinhos cativando, e aí você conecta com seu cliente, pega o contato dele, pega o WhatsApp ou então um e-mail e aí você vai conversando até que aconteça a venda. E não para por aí, não basta vender. Você tem que fidelizar o seu cliente, fazer com que ele continue com você e te indique para outras pessoas. E tudo isso está envolvido em quê? Em divulgar o seu negócio. Divulgar o negócio para o maior número de pessoas possíveis, na intenção de convertê-los em clientes, realizar vendas, né, gente? Então, nada melhor do que falar sobre a gestão empreendedora estratégica. Olá, boa noite, Priscila, boa noite, Grace, boa noite a todo mundo que vai entrando. Estou fazendo uma abertura. E como convidado especial de hoje,
nós temos a Sara Carvalho, que é mentora de negócios e empresária, e vai dar essa contribuição de conhecimento para vocês. Vou convidar a Sara para participar da live com a gente. Deixa eu enviar o convite aqui para ela. E aí nós damos... Estou aguardando Sara entrar. Se acomodem aí. Boa noite, Sara! Boa noite, tudo bem? Galera, tudo bom, boa e você? noite. Eu tô excelente, graças a Deus, tô ótima. É assim que vai. Dia positivo, a gente tá todo vapor, né? Isso aí, poxa, estamos aqui a Parar, todo não. vapor. Ontem eu tava bem baixo astral, assim, no sentido de cansada mesmo. Mas aí depois eu fui me animando, aí peguei o embalo e pronto, vamos nessa. Ah, gente, quando entra Sara, numa maratona é assim mesmo. menina, já estamos no 5º dia de live, é Ó. cansativo. Se apresente, Sara, para as pessoas que ainda não te conhecem, faça esse favor para a gente. Galerinha, ó, vou falar de forma bem simples, tá? Eu sou a Sara Carvalho, como a Carol disse, né? Eu educo pessoas para o empreendedorismo e destravo a vida financeira de pessoas. De forma bem simples, é esse, né? Eu uso até um slogan aí para poder falar minha formação de forma mais simples, né? Que é: eu sou contadora por formação, financista por especialização, ex-bancária por decisão e empreendedora por vocação. Eu não poderia ter outra palavra melhor para poder me descrever. Acho que é impossível algo Com melhor. Então, certeza. de forma bem simples, essa sou eu. Incrível. Sara, e o que é essa tal de gestão empreendedora estratégica? Conte aí pra gente. Olha, isso é muito interessante. Você que está aí nos ouvindo, que é empreendedor, empresário, ou você é aspirante a empreendedor, quer dizer o quê? Poxa, eu ainda não sou, mas quero muito ser, o que eu tenho que fazer? Essa mensagem de hoje é muito, 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 muito importante para que você não passe alguns perrengues que quem não tem preparo já passou. Então, assim, diz que a voz da a sabedoria é você aprender com o erro dos outros, né? Então, preste muita atenção nesse conteúdo, porque vai enriquecer, principalmente para quem quer montar seu negócio e ir já para o sucesso de cara. Gestão estratégica empreendedora é um conjunto de quê? De planos e ações que conduzem a empresa a chegar a um resultado. Então, de forma bem simples, seria exatamente isso. Aí, às vezes, as pessoas vão perguntar: que resultado? Aí é onde a gente, dentro da estratégia da empresa, a gente traça qual vai ser a visão, a missão, o valor da empresa, qual que é a cultura que eu quero para minha empresa, o que eu quero, né, transmitir para a sociedade, quais são os produtos ou serviços que eu vou oferecer, qual é o ponto A, né, e como é que está a minha empresa hoje, o que eu preciso validar da minha empresa hoje e onde é que eu quero que ela chegue de fato. E o resultado, às vezes, numérico poxa, ao passo que a empresa vai crescendo, qual que é o faturamento que eu quero que ela tenha? Qual que é a lucratividade e rentabilidade com a qual ela queira, né? Eu sempre falo que mais importante do que faturar é rentabilizar e lucrar, né? Lucrar é o quê, gente? Dinheiro no bolso. É isso que importa, né? É dinheiro Isso. no bolso. Então, assim, de forma bem simples, isso é gestão empreendedora estratégica. Porque assim, o que acontece muitas vezes é que as pessoas têm na mente que vai abrir um negócio, seja o que for, ela quer começar a vender. E não traça metas, não planeja, não sabe nem qual é a margem de lucro possível daquela venda, não sabe se está ganhando, se está perdendo, se está tendo prejuízo ou se realmente está tendo algum lucro. E aí, por isso, precisa saber gerir corretamente, né? É importante o quê? Uma empresa, né, um negócio, vamos chamar assim, ele tem 3 níveis de gestão, tá? Quais são os 3 níveis de gestão? Ele tem a gestão estratégica, a gestão tática e a gestão operacional. O que a gestão estratégica faz? Quem está numa posição de gestor estratégico, ele tem sempre a visão de fora, ou seja, ele está sempre olhando o mercado, ele está olhando a economia, ele está olhando como é que estão as coisas fora, no externo da empresa e trazendo essa informação para dentro, falando o que tem que ser feito na minha empresa, mediante tudo isso que eu colhi no mundo externo.
que a gestão tática vai fazer? Gestão tática não olha para fora da empresa. Ela vai pegar o que o gestor estratégico falou o que fazer. A gestão tática vai falar como fazer. Isso. E a gestão operacional, o que vai acontecer com ela? Ela vai fazer. Né? Então, assim, o ideal é que, às vezes, quem está ouvindo aqui fala, poxa, mas a minha empresa é pequena, meu negócio ainda é pequeno, eu ainda aspiro ser um empresário, um empreendedor, não cheguei lá. Por que eu tenho que entender esses 3 níveis? Porque é exatamente assim que uma empresa tem que funcionar, independente do porte que ela tenha. Às vezes, mas aí o que acontece? Tem o famoso Severino Mor, né? Às vezes o dono ele tem que estar na estratégica, na tática, na operacional. Eu presa. Exatamente isso. Mas por que é importante você ter esse tipo de clareza? Porque faz parte desse planejamento que eu disse, você ir pontuando como você quer crescer. Por exemplo, se eu sou presa, né? Se sou eu para fazer as 3 áreas, o que exatamente são as minhas responsabilidades ali? Quais são as minhas tarefas em cada parte disso? Como eu vou olhar para o mercado, como eu vou olhar para o externo, o que eu tenho que fazer, né? E como eu vou fazer e fazer de fato. E aí, quando você vai crescendo de tamanho, qual que é a próxima? Se eu tiver que contratar uma pessoa para poder me ajudar, se eu tiver que contratar um colaborador, em que posição que eu vou colocar? Poxa, eu vou contratar ele para colocar numa posição mais operacional. Por quê? Aqui eu fico mais na parte pensante. É importante eu frisar que operacional e tática a gente delega. Estratégica, nunca a gente delega. Isso é importantíssimo frisar. Por quê? Porque tem empresário, tem empreendedor querendo colocar pessoas para tomar decisão, para ver visão de mercado no lugar dele. E aí é onde acontecem os maiores tombos, é onde acontece... Sabe aquela pessoa que pega toda a estratégia, todo o desenho da sua empresa, vai lá, sai e monta um concorrente? Isso. Rouba a empresa. Isso. Exatamente isso. É aí que nascem esses rouba a sua ideia e vai lá te dar um pé na bunda e abre o dele e explode o negócio dele. Exatamente. Por quê? Porque você delegou o indelegável, que é a parte estratégica da empresa. Então, operacional a gente delega, tático a gente delega. Se eu estiver crescendo de negócio, né? Eu estou fazendo as 3, mas ao passo que eu vou crescendo, o que eu vou fazer? Eu contrato alguém que faça, porque é esse onde suga o meu maior parte do tempo, né? Eu sempre falo assim que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Por que essa frase, o que essa frase quer dizer? Quem trabalha muito está muito lá no operacional. Ele não tem tempo para poder pensar em processos, em estratégia, não tem tempo para ver o externo. Por isso, ele não tem abertura, visão de mercado, ele não tem o norte do que ele pode fazer a mais. Como ele pode fazer o que ele de forma melhor, conseguir pensar nisso. Tá me ouvindo? Sim. Voltei, meu telefone deu uma travada. Minha internet está caindo, gente. Olha, se cair, pelo amor de Deus, não saiam, não. Voltem aí. Eu continuo aqui. Eu que estou dando assim, eu estou aqui piscando porque a internet está... vai e volta, mas acontece. Ó, pessoal, se vocês estão me ouvindo, vai dando um sinalzinho de ok aqui pra gente, um joinha, viu? Se tá ouvindo, se tá tudo bacana. Vai botando o coraçãozinho que a gente sabe se tá conseguindo ouvir direitinho. Vai dando feedback pra gente. Isso é até uma grande dificuldade que eu acho da maioria das pessoas, né? Porque às vezes você está começando um empreendimento, um negócio, e você não tem ainda capital suficiente para contratar terceiros, para você conseguir delegar essas funções. E aí você fica meio perdido e acaba que o negócio não vai para frente. Ou até aquelas pessoas que conseguem ter o capital para contratar, para delegar, não sabe dizer o que é para ser feito. Não sabe, como se diz, orientar, não sabe falar assim, não, eu quero que você faça isso, porque não basta você delegar e a pessoa fazer do jeito que ela quiser, não, você tem que saber o que deve ser feito para que o seu negócio, que é seu, siga do jeito que você quer. Tá certo que tem que ter uma análise de um especialista também, mas a gente tem que saber delegar, não é isso? Exatamente. Ó, o que eu vejo de muito problema, inclusive quando eu vou prestar consultoria, é o que eu mais vejo, né? As pessoas não têm passo a passo de como fazer as coisas. Elas não têm, sabe aquele famoso checklist? Não sabe. Eu vejo muito líderes, empresários, chefe, enfim, eles não sabem conduzir
o colaborador. Inclusive, existem ótimos colaboradores, é um ótimo profissional, excelente profissional, mas não dá certo porque não sabe o que tem que ser feito e nem a ordem do que tem que ser feito. Isso parece bobo, mas assim, é de extrema relevância, porque é no conjunto de pequenas tarefas que a gente vai tendo resultados. Né? Assim, é um conjunto ordenado ali de tarefas feitas que a gente vai tendo resultado. Se isso não é feito, a gente tem sempre qual sensação? Eu fiz muita coisa, mas produzi pouco. Então, assim, eu estou correndo, é a famosa corrida do rato, né? Eu corro o dia inteiro, eu faço muita coisa o dia inteiro, mas assim, eu não saio do lugar. Eu não produzo aquilo ali. Então, assim, para você que está me ouvindo, checklist, gente, não é só para a empresa, é para a vida. Se você consegue enlatar, vamos falar assim, né, empacotar ali um processo, como ele funciona, você consegue transmitir ele muito mais fácil, tanto para você, você consegue replicar ele de forma mais fácil, você consegue transmitir ele para uma outra pessoa de forma mais fácil ainda. Se eu faço isso, o que que acontece? Eu vou subindo de posição. Em vez de eu ficar aqui só no operacional, eu vou ficando no tático e depois só no estratégico. Porque eu já orientei, eu já falei assim, ó, aqui o processo começa aqui nesse ponto, ele tem que passar por este, por este, por este, por este e tem que finalizar aqui. Entende? Por exemplo, uma empresa que produz um determinado produto. Ele vai lá, qual que é o primeiro passo? Eu tenho que comprar matéria-prima, eu tenho que fazer uma cotação da matéria-prima. Quando essa matéria-prima está dentro do negócio, quais são as transformações, as áreas que ela vai ter que passar até chegar no produto final? E como é esse produto final? Quais são as características, qual é a qualidade que eu quero que ele tenha? Então, assim, isso tem que estar muito claro. Não precisa de nada muito robusto. Às vezes as pessoas empacam porque acham que precisa de algo lindo, né? Todo aquele organograma, aquele fluxograma lá, maravilhoso, funcionando. Mas não, é você pegar um papel e uma caneta e colocar, ó, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. É você mapear o seu negócio e replicar. Inclusive, a partir do momento que a gente mapeia, é uma medição. E a gente só melhora aquilo que é medido. Você não tem condição de otimizar o seu processo para fazer o quê? Eu falo assim que todo empreendedor ele tem que amanhecer com a seguinte pergunta: como eu posso fazer o que eu já faço de forma melhor, mais rápida e mais barata? Essa pergunta você tem que, tipo, levantei, deixa eu fazer essa pergunta aqui, a minha primeira ação do dia é essa. Vou anotar, porque eu seguia, mas não nesse rojão seu aí. Como é? Repete aí, bora galera, pega o papel, bora anotar aí, gente. Pessoal, levantou da cama, né? Depois da sua, eu costumo falar da sua 1 hora sagrada ali, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai se fazer uma pergunta: como eu posso fazer o que eu já faço de forma melhor, mais rápida e mais barata? Aí você fala assim, Sara, mas eu não consigo responder. Mas vai ficar com aquela pergunta o dia inteiro até conseguir, entendeu? Exata. Olha, você resumiu a chave para quem é empreendedor. Como fazer melhor, mais rápido e mais barato. Aí eu vou botar isso aqui na descrição. Pronto, acabou. E cada dia, se você trabalhar nesses 3 pontos, gente, vai embora. Vai embora. Não pode se conformar com o resultado. Aí, exatamente. Como que você responde essas perguntas? Como que você vai ter orientação para responder só tendo processo? Esse passo a passo que eu falei, que esse checklist, para você responder, você tem que ter isso. Porque é você observando as falhas, é você observando os problemas que você vai pensando em melhorias. Entende? Então, assim, se não medir, infelizmente não tem como. E olha só, quem é o estratégico tem que estar sempre pensando nisso. Sempre, 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 sempre. A gestão estratégica, ele é o principal que tem que amanhecer com essa pergunta durante o dia. Por quê? O que ela determinar com as respostas, né? As respostas que vier, ela vai determinar o tático e o operacional para poder acontecer. Exatamente. E me diga assim, para quem realmente é essa gestão estratégica, no caso assim, qualquer pessoa deve fazer uma gestão estratégica ou a gente tem especialistas que fazem isso? Olha, eu costumo brincar que isso é para o ser humano. Ô, pergunta lógica, mas ao mesmo tempo que te encurrala. Por que é para o ser humano? Porque você concorda comigo que eu, como pessoa, também tenho que observar como é que está a estratégia da minha vida? Será que eu estou
perdendo tempo? Será que eu estou otimizando meu tempo? Com quem eu estou convivendo? Com quem eu não estou convivendo? O que eu estou trabalhando? O que eu não estou? Isso tudo esse turbilhão de pensamentos, essa soma de planos e as ações que eu coloco ali em práticas, isso é gestão estratégica da minha vida. Não é empreendedor, é empreender da minha vida, né? Então, para quem é? Para o ser humano. Se tiver um ser humano escutando a gente aqui, saiba que é para você esse assunto. Agora, onde entra um especialista e um profissional, tá? Quando eu falo para você se fazer aquelas perguntas do tipo, como eu posso fazer o que eu já faço de forma melhor, mais rápida e mais barata, existem algumas questões ali que você, às vezes, até acha a resposta, mas você não tem instrução técnica nem ferramentas para poder desenvolver a resposta. Isso. E aí é onde entra um especialista. Por quê? Porque você tem pessoas que se dedicaram em uma área o suficiente para serem realmente especialistas, experts, e fazer com que você ganhe velocidade. Então, não é que você não pode, você não tem capacidade de colocar essas respostas em ação. Mas é porque até você adquirir o conhecimento que um especialista tem para colocar em prática e fazer funcionar isso, vai levar um time muito grande. E ali não é só tempo que você perde tempo, energia, dinheiro. Então, assim, ao perder tudo isso, o que eu sempre aconselho? Olha, embaraçou em como executar uma resposta, né, dessa pergunta. O que eu vou te sugerir? Procurar um especialista daquela área, que é referência naquele assunto para poder te dar velocidade. E quando eu falo te dar velocidade, nós estamos focando sempre em quê? Em rentabilidade e lucratividade. Quando fala assim, a conta fecha, na minha cabeça tem que fechar em lucratividade e rentabilidade. Deixa eu dar boas-vindas para o pessoal que entrou agora. Boa noite, Elson, seja bem-vindo. Boa noite, João. Estamos aqui falando sobre gestão, porque assim, pelo menos, né? Eu já empreendo há muitos anos e assim, eu já quebrei muito a cabeça, já tive vários negócios de ramos completamente diferentes e eu soube a hora de parar. Por quê? Eu tinha um plano em ação, tinha isso que você falou, né, de um planejamento de crescimento e meta a ser cumprida. Então, meu prazo era, se dentro de um ano minha empresa não atingisse aquele meu objetivo de lucro, de crescimento, para mim, ou eu estava no lugar errado, ou eu estava fazendo algo que não que fazia sentido para mim. E aí, então, o que é que eu busquei? Eu busquei a mudança, né? A melhoria e a mudança. E aí eu fui traçando outras estratégias de negócios que naquela época, isso há muitos anos atrás, viu, gente? Não tinha esse negócio tão grande de digital, não. Do que naquela época dava certo. Então, às vezes, a pessoa quebra a cabeça, por exemplo, com vender... Vou dar um exemplo aqui bem louco, viu, gente? Vender roupa importada. Aí você importa essas roupas, pega nesses uísques, não tem essas plataformas de importados aí que pega as coisas bem baratinhas. Aí você pega, monta um estoque danado, você até começa a vender e depois para. Por quê? Você não planejou, quando houver a queda, qual é a alternativa, qual a estratégia que você vai seguir para atrair novos clientes. E aí você fica nesse embaraço, né, Sara, de não saber o que fazer, não tem nem a coragem, às vezes, de procurar um profissional e falar assim, meu negócio parou, o que é que eu faço para aumentar? Então, essa questão de, quando a gente fala a palavra de gestão, muitas pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, né? E não é. É simplesmente organizar do jeito que a Sara falou. Você organiza, faz um checklist e executa. E agora, inclusive, Sara, né, às vezes... Pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar então, as pessoas se perguntam... Sim. Pode falar. Vou parar. A gente fala ao mesmo tempo, nós duas somos acelerados. Você, sua vez. Eu falar assim, às vezes a pessoa se pergunta por que eu tenho que fazer gestão. Simples, para você tomar uma decisão melhor. Só por isso. Eu sempre falo assim, que um processo macro de qualquer empresa, qualquer negócio, ele começa com organização. Através da organização você consegue ter controle. Com o controle você faz gestão e com a gestão você toma melhores decisões. Porque ela te dá uma visão
sistêmica de como as coisas estão funcionando para que você tenha todas as informações necessárias para percorrer o melhor caminho, para escolher qual o caminho, né, você percorrer. Aí você já respondeu a minha pergunta. Eu ia perguntar quais são as vantagens, então, de fazer uma gestão estratégica. As vantagens é você tomar a melhor decisão para o seu negócio. Simples. É simples. Exatamente. E no caso assim, ó, bora dizer, eu vou me basear no que eu já passei, tá? Porque às vezes o que a pessoa já passou, hoje eu sei o que eu vou fazer. Mas quem tá aí do outro lado, que tá quebrando a cabeça, que nem eu acho que teve uma aqui, eu acho que foi Priscila que falou, que está planejando para iniciar um e-commerce, né? Então, às vezes, elas não sabem que tipo de aplicação na prática, né? Que ela vai fazer na prática. A gente está falando só em organizar e tal, mas ela não sabe como é que ela vai ter acesso a esse checklist. Pode dizer que ela nunca ouviu falar nesse planejamento, né? Então, como é que ela tem acesso a essas ferramentas de gestão mesmo, de checklist, para ter um norte, né? Para quem nunca empreendeu na vida. Então, essas ferramentas, eu posso te dar umas ferramentas mais robustas, mas eu não vou te bugar falando elas agora. Porque para mim, ainda mais quando você está começando, não tem a menor necessidade, né? Sabe aqueles fluxograma bem bonitinho, né? Colorido, com retângulo, triângulo, não sei o que lá, das contas. Fica lindo, maravilhoso, tem raia de piscina e tal. Se eu começar a falar sobre isso daqui, eu bugo a cabeça da maioria das pessoas. Pode ser feito dessa forma? Pode. Mas isso aí nós estamos falando de alguém que já tem técnica para poder lidar, já tem uns aninhos ali. O que eu vou te sugerir? Você vai pegar pura e simplesmente, ó. Vai pegar, abre um arquivo aí do Word. Se você quiser pegar um A4, você pode fazer isso. Sabe? É bem simples. O simples, ele traz mais resultado do que você não fazer procurando uma ferramenta mais robusta. Tá? Então, assim, abre um arquivo do Word, ou então pega uma folha, você vai escrever exatamente, você vai colocar assim, olha, checklist. O que é, assim, vamos entender como uma empresa funciona. Se no caso dela, um e-commerce, o que um e-commerce precisa para poder funcionar? Ele tem uma parte que é uma parte contábil / financeira, e junto ali tá a tributária no meio. Ele precisa prestar contas com relação a isso. Por exemplo, como o meu e-commerce vai faturar, ou seja, vai emitir uma nota fiscal para o consumidor que comprar nele. Eu preciso emitir, isso é óbvio. Beleza. Como é que começa isso? A partir de que momento começa esse processo? Você vai abrir o arquivo, você vai pegar a folha e vai escrever, olha, o processo começa onde? A cliente efetivou a compra. Beleza? Passo 2. E aí você vai desenhando. Passo 2, passo 3, passo 4. Até chegar, qual que é o fim desse processo? Ele começa com o cliente tendo efetivado a compra. E o final do processo é o quê? O envio, a nota fiscal está na mão do cliente, né? Está no e-mail do cliente. Então, assim, daqui até aqui, quais são os caminhos que vai acontecer? Você vai lá e vai listar. Vai escrever o que vai acontecer. O cliente comprou uma blusa no seu e-commerce. Como é que vai ser o processo de entrega dessa blusa, né? Até sair do seu estoque, até chegar lá na casa do cliente. Isso. Quando que esse processo começa? Ele começa também a partir do momento que o cliente efetivou a compra. Beleza. O que tem que acontecer aqui até a blusa estar lá na casa do cliente? Eu vou ter que acionar transportador, vou ter que acionar correio, eu vou ter que ter um funcionário tirando do estoque, colocando num carro, sabe? Todo esse passo a passo de sair do ponto A até o ponto B, você tem que ir colocando de forma simples. Não precisa nem uma palavra bonita, nem uma palavra requintada. Só escreve o que é 1, 2, 3, 4. Como que aquilo ali tem que acontecer até sair do A e pro B. Aí, Sara, às vezes a pessoa está perguntando para mim, você vai fazer isso onde na empresa? Em tudo. Em tudo. É na logística, é na parte financeira, na parte fiscal, você vai fazer na parte administrativa, você vai fazer na parte comercial, você vai fazer na parte de marketing. Então, assim, tudo que existe, até para você ter um processo de decisão, para você levar até o fim, como que eu tomo uma decisão, você pode mapear como que você pensa. Por exemplo, eu não tomo decisões, mas é muito do meu perfil profissional, sem eu ter dados. Sara, o meu perfil comportamental é de tomar decisão a partir da intuição, mas desde que ela esteja embasada em dados. Então, assim, para eu chegar a tomar uma decisão sobre algo, qual o meu modelo mental, qual que é o meu checklist aqui que eu vou ticando
para chegar lá na tomada de decisão? É o quê? Poxa, eu tenho todas as informações que eu preciso ter sobre aquele assunto que eu preciso decidir. Aí eu verifico, quais informações eu preciso. Beleza. Aí eu vou analisando outros aspectos, cenário externo, cenário interno, com relação àquilo ali, para eu poder tomar a decisão. Então, assim, em cada departamentozinho dentro do seu negócio, você tem que entender onde nasce, né? Onde ele tem que nascer e onde ele tem que morrer. Porque, inclusive, nesse meio termo que você explicou, tem pessoas que começam pequeno, né? E de uma hora para outra tem uma certa quantidade de pedidos muito grande, elas acabam se perdendo. Então, como ela é sozinha para receber o pedido do cliente, para anotar, enviar o link de pagamento, faturar, separar o pedido, embalar, levar para a transportadora, às vezes até a própria pessoa que vai lá e faz a entrega na mesma cidade, Sim. né? Sim. Gente, é uma exaustão tão grande, eu já fiz isso, eu sei. Aí você separa nome de cliente, produto, a data que pediu, o prazo que você tem que cumprir para entregar. E você Se fica não tem naquela checklist, correria, começa a se perder. se perde. Se perde, o negócio não vai para frente, aí você desanima porque você não dá conta de atender cliente, o cliente vem te reclamando que foi mal atendido, que não chegou o produto no dia certo. Então, tem que ter esse checklist, sim. Tem que ter. Fundamental. Vocês têm alguma pergunta, gente? Bora conversar aí, bora perguntar. Suga a informação dessa mulher que ela sabe muito. Bora aproveitar a aula, né, não, Sara? Só eu tô aqui É perguntando. isso aí. Quem tiver pergunta, manda aí pra gente. Aqui, ó, lá vem a pergunta. Ó, o Aram. Empreendo numa área que está tendo muitos reajustes no preço. Alguns devido à pandemia, outros em função de retenção de produção para inflacionar. O que fazer para manter os preços, é isso? Eu acredito que sim. Ou é manter os preços ou é manter as vendas. Um dos dois. Se for manter os preços, infelizmente nesse cenário de instabilidade, a gente tem que cada um jogando a batata quente para a mão do outro. Sendo bem franca, porque com o que fazer para manter esses clientes fidelizados? Aran, o preço não dá para mexer, você tem que jogar a bola para ele, não dá para fazer promessa de preço, porque se você não tem como ter promessa de fornecedor, então não dá para ter promessa de preço para o cliente também, porque senão você vai acabar assumindo um custo que sua operação não dá conta de absorver, né? Então não dá para poder fazer isso. Jogar a bola do preço para ele. Agora, como manter aquele cliente, apesar de ter essa instabilidade de preço? Relacionamento com o cliente. Você tem que se envolver com o cliente, entender quais são os desafios que ele está passando, quais são as dores que ele está passando, que formas consultivas você pode atendê-lo, né, para que, apesar desse preço, ele veja muito valor em ter você como fornecedor dele. Porque você sana, você traz como se você abraçasse, né, o cliente. Como se você envolvesse ele a tal ponto, né, sentisse aconchegado, do tipo, olha, isso é só um ponto, um detalhe, mas toda a informação que o Aram me passa, o tira dúvidas, informações básicas para manter o negócio dele funcionando também, apesar do preço, né? Quais estratégias que ele pode fazer, de repente, até para o cliente dele. Então, minha dica é relacionamento íntimo e profundo com o cliente. Aí fala, meu produto sofreu um aumento de 50% em 90 dias. No ano passado, eu prestei serviço para distribuidora de material de construção, que também teve isso. Virou um boom, infelizmente, o mercado ele funciona sobre oferta e demanda. Não tem como a gente fugir disso, mas se envolver e relacionar com o cliente, dá. Isso aconteceu também comigo recentemente, tá? Porque assim, eu também atuo como veterinária ainda, mas na parte de prevenção. E aí, quando eu fui comprar a vacina, teve mais um reajuste. E mais um reajuste de 20%. E aí eu estava absorvendo esses reajustes, eu não estava repassando para os meus clientes. Só que aí chegou o ponto agora que eu falei assim, agora não tem como eu absorver mais esses reajustes. Eu tive que repassar. E aí é o que deve estar acontecendo com ele, que já deve ter tido alguns reajustes, ele estava absorvendo, ele não estava repassando de forma gradativa. Então, o impacto desse repasse é maior. Então, às vezes, ele deixou chegar naquela a bomba, né, chegar no limite para explodir,
E aí explodiu na mão dele. Ele falou assim, eu não tenho mais condição de ficar segurando. E agora, como é que eu repasso? Ó, vou dar o exemplo, sabe do quê? Do meu açougue aqui. Eu falo meu, uma forma de brincar. Mas tem um açougue aqui próximo que eu gosto muito, muito, muito dele. E assim, aqui eu tô em Goiás, né? E aqui teve um aumento gradativo de preço da carne que foi esquisito no fim do ano. Do tipo assim, R$ 100, se esquece você comer picanha. Não dá para comprar picanha com R$ 100 mais. Você não compra uma peça de picanha com esse preço. E aí eles seguraram um pouco também essa questão do reajuste. Eles não, o que eu tô falando do açougue, né? Eles não reajustaram como o mercado, mas foram sim reajustando de forma gradativa. Só que o atendimento deles é tão espetacular, é tão bacana, né? Como eles tratam, como eles entregam o produto para mim, que apesar disso, né? Assim, apesar desse aumento de preço, que não é uma coisa dele, né? Que seja bem claro, é uma coisa de mercado. Não afetou, não me tirou, não me deixou não deixei de ser cliente. De repente o consumo, né, da gente diminui um pouco, mas se eu tiver que comprar aquele produto, eu vou comprar daquele fornecedor. Para continuar. Que é aquela questão também muito, gente, da conexão, tá? Então, assim, eu falei ontem sobre a questão de você atrair o cliente. E quando você cria essa conexão, cria essa intimidade com o cliente, e você passa uma certa transparência do seu negócio, ele vai entender que os reajustes estão acontecendo, que não é por conta que ele quer que reajuste, mas sim por causa da ocasião, da situação de forma global. E aí, às vezes, até assim, aumenta o preço, sim, que nem você falou das carnes, né? Eu não vou ficar comprando mais picanha, mas eu vou continuar comprando naquele açougue, só que eu vou ir para outra opção mais em conta. Sim. Quando a condição financeira geral melhorar, eu vou lá e volto a comprar minha picanha. Sim, exatamente então, tem isso. que ter realmente esse relacionamento, essa transparência com o cliente, né? Isso. Ó, a Cláudia Cruz, né, ela colocou uma situação aqui que me fez pensar numa pergunta aqui. Por que que muitos negócios não dão certo? Sabe que a média de vida de uma empresa no Brasil, raras chegam até 2 anos, né? E tem muito a ver com a afirmação da Cláudia. Se ela estiver aqui na live ainda, tá aqui na live, ó. Presta atenção no que eu vou falar. Vou bater um pouquinho, tá? Mas vai ser por amor. Por que que a maioria das empresas não dão certo? Primeiro, os empresários não são educados. Quando eu falo educado, eles não são preparados, capacitados para empreender. Geralmente, o que que acontece, Carol? Eu sei fazer um café muito gostoso. O que que eu vou fazer agora? Montar uma cafeteria. Não funciona assim. Entendeu? Então, assim, você pode ser ótimo na parte técnica, excelente no que você faz, mas além de ser excelente no que você faz, você precisa, como empreendedor, entender de finanças, entender de comercial, entender de marketing, entender de pessoas, entender de gestão como um todo. Precisa. Você fala assim, Sara, mas eu tenho que saber de tudo isso antes de abrir um negócio? Não, mas você tem que ir aprendendo. Não dá para você negligenciar. Não dá para você falar assim, eu vou tocar do jeito que dá e daqui um tempo eu vejo o que eu faço. Não. Você tem que ter consciência de que você precisa disso. Como eu disse, a parte estratégica, gestão estratégica não é delegável. Isso é sempre você que vai ter que cuidar do seu negócio. Então, primeiro, não é educado, não é preparado para poder empreender. Segundo ponto, esse vai doer um pouquinho, os empreendedores, empresários têm um orgulho tremendo. O que acontece? Eles não são educados e acham que não precisa ser, que o que eles têm tá suficiente, entendeu? Do tipo assim, Rapaz, eu sei... Pode falar. Não, eu digo assim, meu café é delicioso, é maravilhoso e tá bom demais. Ó, o jeito que eu vou levando aqui minha empresa, deu certo até agora, tá, entendeu? Assim, não precisa de mais coisa. Aí não quebra o orgulho de falar assim, eu preciso de ajuda, eu não sei como fazer com isso daqui, não tenho orientação, preciso me capacitar, preciso de alguém que tem técnica, que tem ferramenta para poder aplicar aqui. Então, primeiro ponto aí, por que não dá certo, não tem educação e não tem humildade, vamos falar assim. Isso. Né? E aí, o que é que eu vejo, né? Tem pessoas, empresários que estão na lama, que o que ele vende por mês não dá para pagar nem os boletos dos produtos que comprou parcelado. E o orgulho é tão grande que não baixa as portas,
não assume que está falido, não pede ajuda e fica ali morrendo a cada dia, se matando por dentro a cada dia. Então, você falou uma coisa que realmente não existe humildade, é orgulho, né? O negócio é meu, eu abri, é meu, e vai e fica E com eu que aquele sei, é apego, desse né? jeito e pronto, e acabou. Isso, isso. Boa E noite, gente. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal que tá chegando. Érica, seja bem-vindo. Medina, todo mundo já passou aqui o nome da galera, eu não consegui ver não, viu? Ó, terceira coisa aí do porquê os negócios não dão certo, tá? Gestão de risco. O pessoal, por não ser educado, por não ter humildade, também não faz o quê? Gestão de risco. Quando eu falo gestão de risco, é você... Gente, eu falei sobre isso na nossa aula de segunda-feira, né? Para mim, a pior mentira que a gente conta um pro outro é de que vai dar tudo certo. Aí você fala assim, Sara, mas você é uma pessoa pessimista? Não, não sou. Não sou. Realista. Eu sou realista otimista. E é por eu ser realista otimista que eu falo, não vai sair exatamente como planejado, não vai ter perrengue, vai ter pedra, vai acontecer dilúvio, sabe? Vai vir um tubarão bater na sua porta. É desse jeito que funciona, entendeu? O que você tem que fazer? Aí você fala assim, eu vou desistir, vou parar, vou deixar de mão. Não, meu querido, você com essa consciência de que existem riscos, o que você vai fazer? Se preparar. Porque você vai ter uma bagagem, preparação, porque vindo os problemas, vindo os desafios, os riscos, eu estou pronta para poder superá-los. Esse é o ponto. Agora, quando você fala, vai dar tudo certo, e vamos tocar do jeito que dá, E vai levando. e vai levando. Aí, quando vem a cacetada, é de matar, entendeu? É de jogar no chão. E aí, como é que faz gestão de risco? Ó, 5 passos aí para quem é empreendedor quer fazer gestão de risco. Primeiro, defina Prolabore, tá? Segundo, tenha capital de giro aí para pelo menos 1 mês para rodar o seu negócio, independente de qualquer coisa, tá? Terceiro, eu brinco sempre, né? Reserva do foda-se. Que quando eu tenho essa reserva, eu tô foda-se para os problemas. Mas é o quê? Reserva de emergência para pelo menos 6 meses, tá? Dos seus custos fixos aí do seu negócio. Eu falei 4, né? Falei 3 ou falei 4? 3, eu acho que foi 3. 3. Então, primeiro, definir Prolabore. Segundo, ter capital de giro de 1 mês. Terceiro, reserva de emergência. 4, depois que eu for minha reserva de emergência, o que eu vou fazer com o meu lucro líquido? Aplicar em outra coisa que não na minha operação. Vou pegar um pedacinho do meu lucro e aplicar como se eu estivesse fazendo um investimento, tá? Aí você tem diversas opções, desde investir no novo negócio, a comprar ações, etc. E quinto, só depois de você fazer isso, você começa a retirar lucro de fato. Quando eu falo retirar lucro, eu vou pegar e vou torrar, vou para Disney, entendeu? Vou comprar uma caminhonete nova. Aí você parte para essas ações mirabolantes. Mas isso é gestão de risco. E eu conheci pouquíssimas empresas que fazem isso que eu tô te falando. Pouquíssimas. E o primeiro item que você citou aí é o que eu acho que a maioria, 90% dos pequenos empresários não fazem. É estabelecer o Prolabore. E o que é esse Prolabore? Fala aí, traduz aí para a galera que às vezes já ouviu falar, mas não sabe o que é na prática. Prolabore é salário que você tem por ser empresário, entendeu? Pensa você, quando você monta um negócio, você está sendo um investidor, porque você está investindo no novo modelo ali e tudo mais. A partir do momento que você passa a trabalhar naquele negócio, é você que desenvolve a operação, a parte tática, a parte estratégica, você é o quê? Como se fosse um colaborador, um administrador. E por ser isso é que você recebe o Prolabore. Como não tem como te contratar por CLT, né, por carteira assinada, você vai ganhar um Prolabore ali em contrapartida da sua prestação de serviço. Aí vem a parte mais legal. E quem é só investidor, não está trabalhando e quer Prolabore? Meu filho, não tem como. Aí você tem que fazer o quê? Retirada de lucro. Prolabore é para quem está lá no dia a dia, no batente. Entendeu? É para isso que serve o Prolabore. E eu tenho, inclusive, alguns amigos que, se ele parar para fazer conta, o funcionário dele está ganhando mais livre do que ele. Gente, olha, eu tenho um caso aqui que eu não posso falar o nome da pessoa, mas dá vontade de sacudir. Eu falei, gente, seus funcionários ganham mais do que você. Acorda, mas não, Carol, não aceito. Deixa eu te falar uma coisa. No ano passado eu fui mentorar 2 rapazes que estavam cuidando de fazer cascada de fibra. Não sei nem se eles estão aqui me escutando. Se tiver, vocês vão me perdoando aí desde já. Tô até olhando aqui no Instagram.
O que acontece? Eles estavam retirando... Eu sei que os funcionários dele recebiam 60% a mais. Aí eles viraram para mim e falaram assim, o que eu tenho que fazer? Eu falei, meu filho, trabalhar no lugar deles. Ué? Pensa só, o cara tá ali trabalhando, tá ganhando mais que você, que tem esse risco todo aqui, essa estrutura toda, o que você vai fazer? Você vai ficar lá no lugar dele, ué? Falei, como assim? Falei assim, não, a estrutura tá completamente errada. Manda esse povo embora, vai trabalhar, vai pro operacional, vai pro tático, vai pro estratégico. Eu disse hoje assim, ó, quem tem pouco dinheiro tem que derramar mais suor. Então você vai lá, derrama mais suor, estabiliza o negócio e bola pra frente. Até você ter condição de, então, contratar funcionários suficientes para fazer operacional por você. É isso. Ó, quarta coisa do porquê as empresas não dão certo. A maioria delas, sabe qual que é? Essa é doída, hein? Porque as pessoas não fazem o que precisa ser feito. Não faz. Tem preguiça. Sabe o quê? Ó, eu sei que eu preciso cuidar da parte burocrática da minha empresa. Eu tô fazendo? Não. Não faz o que precisa ser feito. Tem gente que quer que o cliente compre, mas ele não quer vender. Você já viu situação assim? A pessoa quer lá que a venda brota na vida dela. Ela quer ser uma tiradora de pedido. Ela não quer ser vendedora. Não, aí não quer, porque assim, a semana que eu estou fazendo aqui é de destravar no digital. Nós estamos falando sobre a gestão do negócio, porque as pessoas querem só vender. E às vezes esquece da parte da divulgação. Então, principalmente quem está trabalhando com e-commerce, gente, também não adianta nada você saber a gestão do seu negócio, você saber delegar, se você não divulgar. Aí você tem que mostrar para o povo que você existe, que sua loja está ali, atrair eles para poder comprar de você, né? Não? Tem que falar aquela coisa assim, ó, o que precisa ser feito, né? Aí, se faça a pergunta aí, você que está escutando. Se o seu negócio está embaraçado, se você quer empreender, ainda não sabe como, se você já está na estrada tem um tempo, tem problemas para ser resolvido, quer levar seu negócio para outro patamar, se pergunte o que precisa ser feito. E muitas das vezes o que precisa ser feito é chato para danar. É chato, você tem que levantar mais cedo, você tem que dormir tarde, entendeu? Você tem que perder final de semana, você tem que perder feriado. Às vezes você fala assim, poxa, mas é isso que eu preciso fazer? Eu preciso, por exemplo, aqui, a gente precisa fazer live para as pessoas conhecerem o trabalho que a gente... Às vezes a gente quer cliente, mas se as pessoas não saberem que a gente existe, não tem nem como o cliente vir até a gente, né? Impossível isso. E aí fala assim, poxa, o que eu preciso fazer? As pessoas estão com o celular na mão, eu preciso estar lá também, eu preciso falar lá para elas. Eu tenho que aparecer aqui, eu tenho que me maquiar antes, eu tenho que me arrumar antes. Vamos fazer o que precisa ser feito. Entendeu? É pagar o preço. Aí as pessoas, elas sabem, não quer pagar o preço. E aí, como é que faz? O negócio não dá certo mesmo. A gente Olha, vamos falar do Jonas aqui, que ele está aqui apelando. Fala assim, fala de mim, Jonas, eu vi, você falou que muita gente não consegue demitir, ou demora, exatamente. Às vezes a pessoa está ali assumindo todas as despesas da empresa com 3, 4 funcionários e não ver que é necessário ele botar a mão na massa e demitir uma parcela até se reequilibrar, voltar a ter lucro suficiente para poder contratar novamente. Ufa! Sabe o que eu falo? Eu falo, querido, assume o prejuízo quanto mais rápido, melhor, porque você sai desse buraco mais rápido. Então, assim, ó, assume, errei, fiz merda, entendeu? Deu errado mesmo. Assume isso, entendeu? E agora, muda a mente que criou aquele problema. É o primeiro passo. Porque as pessoas querem resolver as coisas do mesmo jeito que elas criaram. Não. Então, assim, ó, muda a mentalidade, aí você vai lá e resolve o problema. Mas, assim, você tá entendendo? Assume que o negócio não deu certo. Fala assim, meu Deus, eu fui incompetente. Eu não procurei um especialista, eu não procurei alguém para poder me orientar. Eu não procurei ajuda, eu achava que eu dava conta de tudo sozinho. Pronto, não dei, deixa eu soltar isso daqui, deixa eu procurar alguém, deixa eu me instruir, deixa eu me capacitar e bora pra frente. Gente, assume o prejuízo que é melhor. Vai por mim. Porque daqui a um tempo você recupera ele e ainda lucra mais. Deixa eu fazer um agradecimento aqui, porque o Jonas, gente, é nosso mentor, tá? E ele tá viajando, ele tá na estrada, indo pro Paraná. Eu tô acompanhando a rotina dele. E ele parou na estrada para poder fazer uma live antes e agora parou de novo para assistir a gente. Olha que prestígio. Obrigada, Jonas, pela presença.
Gratidão, gratidão mesmo por estar aqui, ó, dando uma olhada e dando uma força pra gente. Olha, essas mentoras estão mandando bem. Aê! Tira print aí, galera, desses comentários aqui, porque eu não tenho como tirar print, não, meu celular tá travando demais. Ó, eu quero um favor, vocês vão. Carol, eu esqueci de falar no início, eu tava me apresentando, eu esqueci de falar o seguinte: eu sou o bom furacão, entendeu? Não espere entrar em contato comigo, se conectar comigo e ficar da mesma forma que você está. Sabe essa parte aqui do assume o prejuízo que é melhor e vamos embora para cima? Isso. Eu sou direto ao ponto. Então, ó, printa aqui, coloca lá como emoji lá um furacãozinho, um fogo, porque é desse jeito. É o bom furacão, entendeu? Ah, eu não, eu já acalmei meu furacão, eu sou elétrica, agora o furacão ainda já consegui. Porque assim, o que é que eu aprendi nesses anos de empreendedorismo, né? E às vezes me acham até, pode assim, careta. Antes de eu começar um negócio, eu faço um plano de ação. Então, assim, não é um plano de ação que eu queria falar, não. Eu queria falar, tem um termo que o Sebrae... Plano de negócio. Não, é uma análise de mercado. Pronto. Tá. Então, assim, eu aprendi com o Sebrae, tá, que eu fiz alguns treinamentos, e aí eu aprendi a fazer um estudo de mercado, e aí eu analiso antes de eu começar um novo negócio. Então, esse meu negócio no digital, hoje, foi feito, eu comecei a partir de um estudo, né? Então, eu via se tem demanda para o que eu quero vender, tem público, tem cliente que pode comprar de mim, o preço que eu vou cobrar vai satisfazer o meu esforço que eu estou executando, né? E muita gente não faz essa análise de mercado antes de abrir, antes de começar a cafeteria, que nem você falou. Então, ele acha que só abrir uma cafeteria porque sabe fazer café já dá certo, mas não analisa a concorrência, não analisa o potencial de crescimento, não vai na cega. Então, eu acho importante fazer esse estudo, faz o estudo de mercado, faz a gestão, traça o checklist, que nem a Sara explicou, e aí sim, você não vai fechar as portas nos 2 anos, que é o normal que acontece. Vou colocar ainda um ponto aí. Fez análise de mercado, deu ok, a análise de mercado foi positiva para você poder criar um negócio, cria um negócio e cria um MVP. O que é MVP? É o produto minimamente viável. Para quê? Valida. Sim. Tem empreendedor que ele cria uma empresa, ele quer expandir. Ele só pensa em expandir, crescer e eu quero atingir o mundo aí. É legal isso? É ótimo. Mas antes de querer atingir o mundo, né? Procurar o mundo aí, testa. Vê se aquela análise de mercado sua realmente está condizente com a realidade, porque é só no campo de batalha que a gente vê como é que as coisas funcionam. Então, assim, ó, vai com calma, testa seu produto, testa seu negócio, testa o mercado, testa a sua demanda, testa tudo isso, consolida isso, torna isso sólido, a partir daí você cria estratégias de crescimento. Exatamente. Alguma pergunta aí, pessoal? O Aran perguntou lá em cima o que esperar desse cenário de incerteza. Muita incerteza. Mas como se preparar, de repente, poderia ser essa palavra, porque realmente o mercado não tá certo ainda. A gente ainda não tem uma visão de onde vão as coisas. Pra você ter noção, o mercado financeiro agora, o que a gente fala de as sardinhas, né? Resolveram se revoltar contra o que chama lá de tubarão. E aí trouxe um caos na bolsa tremendo. Então, assim, não dá para poder prever, mas dá para poder se preparar. Se faz aquela gestão de risco que eu falei, e a gestão de risco, gente, ela não precisa acontecer assim, ó, dentro de um mês, não. Você constrói aquela gestão de risco. Então, assim, a pergunta, de repente, seja como se preparar para um cenário de incerteza. Entende? Então, assim, é fazer gestão de risco na sua vida e no seu negócio, tá? Ó, deixa eu ver. Muita informação. Muita informação boa, principalmente para quem está começando. É isso aí mesmo. É principal, a Ju. É prato principal, a Ju. É da Camila. É minha amiga, cliente, aluna. Nós somos tudo. E ela começou um negócio agora, recentemente, tá? Ela iniciou o negócio dela no mês passado, em janeiro, exatamente do zero.
E aí foi feito o planejamento, eu sentei com ela e ajudei a fazer, inclusive, o cálculo do produto, do preço final do produto, né? Então, a gente tem que pegar o cliente que não sabe ainda para onde vai e sentar com ele, principalmente para quem presta serviço, gente. Ou você, por exemplo, ela cozinha e vende pratos delivery, né? Então, ela tinha que saber o preço da matéria-prima, mais a mão de obra dela, mais a mão de obra se fosse contratar alguém, todos aqueles custos, saber o valor do custo total para, então, estipular uma margem de lucro e o preço final de venda. Então, não é só você pegar e vender, abrir as portas e começar a vender. É mais fácil quando você compra um produto pronto e aí você já joga uma margem de lucro em cima e aí você vende, tudo bem. Mas quando é você que produz, você confecciona e aí você vende, o negócio é mais complicado. É verdade. Então, você pode, assim, por exemplo, vou dar o exemplo do prato que ela vende, tá, gente? Então, assim, ela vende o frango croque, é um frango frito. E aí uma coisa é você pegar 1 quilo de frango no supermercado e você dizer que você vai vender esse frango que você comprou, pode dizer, R$ 14 o quilo, e você vai vender para o consumidor por R$ 20 1 quilo. Não, não é assim, gente. Você tem que ter um monte de miudezinhas ao redor, envolvidas no processo, que você tem que fazer conta. E é onde que quando a pessoa que iniciou o negócio nas coxas, que nem a gente diz, né, começou na doida, quando ele para botar no papel quanto que ele está gastando por mês, aí ele fecha as contas. E aí ele vai ver Carol, que o que ele gasta e o que ele ganha não compensa. em outubro, um cliente me contratou, ele falou assim, minha empresa ela tem ela tá dando certo e tal, eu só quero que você treine o pessoal aqui que eles não sabem o que fazer. Eu falei, não, vamos fazer um diagnóstico da sua empresa primeiro, porque assim, como é que eu vou implantando ações se eu saber que pé que estão as coisas, né? E ao fazer o diagnóstico, eu mostrei para ele que a lucratividade que ele achava que tinha, na verdade, estava com 11% de prejuízo. Tudo porque, sabe o que não tinha? A famosa ficha técnica? Sabe aquilo ali? Deixa eu ver. Às vezes a pessoa acha que eu comprei essa caneta aqui por R$ 1, aí eu tenho que revender ela por... vou jogar ali 100%, vou revender ela a 2. O que está envolvido aqui além dessa caneta? Eu tenho que ter iluminação, eu tenho que ter um espaço para poder vender, eu fiz um marketing, eu contratei um vendedor, eu contratei um estoquista, eu contratei um comprador. Olha o série de coisas que pode estar envolvida. Nunca você vai pegar um produto e falar assim, esse aqui eu vou jogar X em cima e vou vender. Nunca. Porque você está titubeando, né? Enganando a sua lucratividade. Faz de conta que você está empreendendo, faz de conta que você está ganhando dinheiro e aí você vive no faz de conta, sem saber de verdade os números que estão por detrás. Aí, sabe o que acontece? Eu ouço muito o seguinte, eu trabalho e não tenho dinheiro, o dinheiro passa para lá, passa para cá, eu não sei cadê. Só para pagar boleto. Será por quê? O que será que está acontecendo? É isso aí. Gente, nós já estamos com 1 hora de live. Tem mais perguntas. Se o Instagram não derrubar a gente continua, né, Sara? Tem muita coisa para falar. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Tá bom? Deu para clarear a mente de vocês? Lívia Lacerda. Obrigada, Lívia. Beijão. O pessoal tá entrando. Gente, então é o seguinte. Quem não conseguiu pegar essa live desde o início, eu vou deixar gravada durante essa semana. Corre lá, assiste, porque foram várias dicas de ouro, vários despertar, vários tapas na cara, né, Sara? Aquela sacudida. Sara deu aquela sacudida de quem é empreendedor, de quem está começando o negócio. Abrimos o olho de vocês, porque tem muitos fatores envolvidos. E eu vou fechar a live com minha fala de ontem, que eu volto e insisto. Se você quer ter um negócio, seja ele físico ou no digital, você tem que planejar, executar, inovar e melhorar sempre.
estar preparada, principalmente, não para o sucesso, mas principalmente para as horas difíceis. E quando você está lá embaixo, com a cabeça baixa mesmo, triste sem saber para onde ir, você saber onde buscar aquela força para então olhar com outros olhos o que está acontecendo ou pedir uma ajuda externa e aí sim, você faz aquela inovação melhor. Às vezes é um ajuste mínimo que precisa para que o seu negócio dê certo. Não é isso? Ó, e a minha mensagem é a seguinte, eu sempre, assim, é da minha área, né, da minha profissão, falar muito de número, falar em lucratividade, Sim, rentabilidade e tal, mas vamos analisar também qual que é o impacto social que a gente quer causar com o que a gente faz, né? Como eu sim. posso ajudar a transformar a vida das pessoas com o que eu faço? Como eu posso agregar na sociedade? Como eu posso fazer um mundo, né? Mesmo que o mundo seja o seu bairro ali, sua cidade, como eu posso fazer daquele ambiente um lugar melhor? Então, assim, além, empreendedorismo é isso. Quando a gente fala em empreender, a gente quer resultado para a gente quer dinheiro, a gente quer lucro, e a gente quer crescer, a gente quer expandir. Mas acho que acima disso tudo é eu refletir com isso que eu estou fazendo aqui, com esse meu empreendimento, né? Como eu posso colaborar com outras pessoas? Como eu posso transformar outras vidas? Então, assim, é ficar com essa reflexão aí também. Sara, muito obrigada. Eu estou aqui, anotei suas palavrinhas mágicas. Imagino que o pessoal já não anotou aí por detrás. Muito obrigada, gratidão. Gostei. Nós duas somos agitadas, né? Mas estamos no Né, de mesmo pegar ritmo. fogo. É isso aí. Quem mexe com o negócio, a mente não para e o corpo acompanha, a gente vai acelerada mesmo e bola para frente. É o Não bom tem, furacão. não tem cabeça baixa, não. Tem é abaixar, olhar para cima e tocar o bar. Taca-lhe pau. Ó, um beijão, Carol. Muito obrigada pelo convite. Te agradeço super, tá? Quero aproveitar aqui o público para falar assim que eu, depois do carnaval, vou fazer assim, uma pancada de live, uma pancada de conteúdo. A Carol também vai ser minha convidada, com certeza, para poder Obrigada. preparar. Quando eu falei sobre que um dos problemas que as empresas falem é falta de educação para o Sim. empreendedorismo, então nós vamos educar vocês aí que querem empreender, que já começaram o negócio, então assim, baralhando. Então, assim, me aguardem que daqui a pouco Uhum. tempo eu solto algumas notícias. E no mais, ó, Carol, obrigada pelo convite novamente. Gratidão por estar aqui. Obrigada por todo mundo que acompanhou. Igualmente, Desejo muito sucesso, prosperidade e abundância para todos. para todos nós. Tchau, gente. Vou tirar Ó, só um printzinho aqui. Vamos fazer pose para quem quiser tirar print. Aí, consegui. Sara, muito obrigada, gratidão. Nos vemos obrigada. aí. Tchau, Vou tchau. encerrar a Beijão. live. Tchau, beijo. Eu estava sem fome, Beatriz.